Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre um tema que é essencial para qualquer negócio online: a segurança da informação. Não importa o tamanho do seu negócio, seja uma grande empresa ou microempreendimento, proteger a informação do seu negócio e de seus clientes é uma prioridade. Eu sou Abner Ferreira e estamos com o título Protegendo seu negócio, a importância da validação de entrada de dados. Introdução à segurança da informação. Quando falamos de segurança da informação, estamos nos referindo ao conjunto de práticas e ferramentas que ajudam a proteger dados sensíveis contra fraudes, invasões e perdas. Imagine o impacto que a violação de dados pode ter no seu negócio. Você pode perder informações valiosas dos seus clientes, sofrer prejuízos financeiros e, o mais importante, perder a confiança de quem utiliza seu serviço. Hoje, nosso objetivo é mostrar como você pode proteger seu site ou sistema contra um dos erros mais comuns e perigosos: a falta de validação de entrada de dados. Isso pode soar um pouco técnico, mas vou explicar de uma forma simples. Vamos fazer uma comparação. Pense no seu sistema, site ou loja online como uma casa. Agora imagine que você tem várias portas e janelas que permitem a entrada e saída de pessoas, certo? Se essas portas e janelas estão abertas sem qualquer tipo de controle, qualquer pessoa pode entrar. Se alguém bem intencionado ou alguém com mais intenções, seja alguém bem intencionado ou alguém com mais intenções. No mundo digital, essas portas e janelas são os campos de textos dos formulários do seu site, como a área de login, a página de cadastro ou formulário de contato. Se você não faz validação dessas entradas, é como deixar essas portas e janelas da casa abertas, sem saber quem está entrando. E o que pode entrar não são só clientes, mas também invasores, e podem inserir códigos maliciosos para causar problemas no seu sistema. A validação de entrada de dados é então como colocar uma porteira bem robusta na frente dessas portas e janelas. Essa porteira vai verificar quem está tentando entrar e o que está sendo inserido no seu sistema é seguro e apropriado. Se não for, a porteira simplesmente não permite entrada. E assim você garante que só as informações seguras estão entrando no seu site ou sistema. Resumindo, a segurança da informação é a primeira linha de defesa do seu negócio. Validar as informações que entram no seu sistema é uma prática essencial para manter seu negócio protegido, seja de invasores, de códigos maliciosos ou erros que podem comprometer o funcionamento de sua plataforma. Ao longo de nossa apresentação, vamos explorar esse conceito mais profundamente, ver exemplos de como isso pode impactar seu site e aprender maneiras práticas de implementar essas proteções no seu dia a dia. Então, fiquem atentos, porque as dicas de hoje vão fazer toda a diferença na segurança de seu negócio. O que é a validação de entrada? Agora que já entendemos a importância da segurança da informação, vamos mergulhar em um dos conceitos mais importantes para proteger o seu site ou sistema, que é a validação de entrada de dados. Mas o que exatamente isso significa? De maneira simples, a validação de entrada é o processo de verificar e garantir que os dados que os seus usuários inserem no seu sistema são apropriados, corretos e, o mais importante, seguros. Ou seja, é como se o seu site estivesse checando se as informações que estão chegando são aquilo que ele espera e se não contém nada que possa causar danos. Vamos pensar num exemplo prático. Imagine que você tem uma loja online e no processo de cadastro de novos clientes existe um formulário onde eles preenchem campos como nome, e-mail e senha. Agora, sem essa validação de entrada, qualquer pessoa pode colocar qualquer tipo de informação nesses campos. Ao invés de preencher, por exemplo, com o nome Mário, uma pessoa mal intencionada pode tentar inserir códigos de programação ou comandos maliciosos, que poderiam comprometer o funcionamento do seu site ou, pior, roubar informações dos seus clientes. A validação de entrada impede que isso aconteça. Ela atua como uma espécie de filtro,
que analisa tudo que está sendo inserido no seu sistema e bloqueia qualquer coisa que não esteja dentro do padrão esperado. Esse filtro garante, por exemplo, que o campo de e-mail realmente contém um e-mail válido, ou que o campo de senha tem um formato adequado. Pense na validação como o controle de qualidade do seu sistema. Assim como em uma fábrica, onde os produtos passam por uma verificação para garantir que estão dentro dos padrões, no seu site ou sistema, os dados dos usuários passam por um processo similar. E isso é fundamental para evitar que informações incorretas ou perigosas entrem no seu sistema. Sem essa validação, você está basicamente deixando a porta aberta para qualquer tipo de informações entrar, desde erros comuns até invasão. Por isso, validar os dados que entram no seu sistema é uma prática essencial, não só para proteger o seu negócio de ataques, mas também para garantir que os dados que você armazena sejam confiáveis e corretos. Agora que já entendemos o que é a validação de entrada, vamos falar sobre os riscos que o seu negócio pode enfrentar caso os dados não sejam validados corretamente. Como o Mário explicou, validar os dados é como garantir que tudo o que entra no sistema é seguro. Mas e se essa validação não for feita? O que pode acontecer? A resposta é simples. Sem essa verificação, o seu sistema fica vulnerável a vários tipos de ataques. E aqui eu vou destacar dois dos mais conhecidos e perigosos: o ataque de injeção SQL e o Cross-Site Scripting, ou XSS. Vamos começar com o ataque de injeção SQL. Esse tipo de ataque ocorre quando o invasor insere comandos maliciosos em um campo de texto, que supostamente deveria receber apenas dados normais. Por exemplo, no formulário de login de um site, onde o usuário deveria apenas colocar seu nome de usuário e senha. Se o campo não estiver validado, o invasor pode inserir, no lugar do nome de usuário, um comando SQL, que é uma linguagem usada para gerenciar bancos de dados. Esse comando pode ser utilizado para acessar informações confidenciais, como dados de clientes, ou até mesmo para alterar o sistema sem autorização. Imagina o impacto disso em uma loja online. O invasor pode acessar o banco de dados com informações dos seus clientes, incluindo os dados pessoais, em alguns casos até informações de pagamento. Isso pode gerar não apenas problemas financeiros, mas também prejudicar a imagem do seu negócio. Outro tipo comum de ataque é o Cross-Site Scripting, ou XSS. Nesse caso, o invasor insere um script malicioso em um campo de texto, como em um comentário ou formulário de feedback. Esse script é, então, executado no navegador de outro usuário, o que pode permitir ao atacante roubar informações sensíveis, como cookies de sessão, ou até mesmo realizar ações no site em nome do usuário. Um exemplo comum de onde isso pode ocorrer é em lojas online, que possuem áreas de comentários ou reviews. Se a validação não for feita corretamente, o invasor pode inserir um script nesses campos e, quando outro usuário visualiza a página, o script é executado no navegador desse usuário. Isso pode causar um grande problema, não só para o dono do site, mas também para os clientes que o utilizam. Então, como você pode ver, a falta de validação não é apenas um descuido técnico, mas uma brecha que pode ser explorada por pessoas mal intencionadas, resultando em prejuízos financeiros, perda de confiança dos clientes e até mesmo danos à reputação do seu negócio. Portanto, validar os dados não é apenas uma questão de segurança do sistema, mas também uma forma de proteger a integridade do seu negócio e a privacidade dos seus clientes. Bom, meu nome é David. Eu fiquei na parte em como a gente pode proteger o nosso sistema. E agora que entendemos como os ataques podem ocorrer anteriormente, é hora de falarmos sobre como podemos proteger o nosso sistema contra essas vulnerabilidades. E a boa notícia é que a solução mais simples possível é só a validação de entrada de dados, no qual a validação de entrada é uma prática simples, mas extremamente eficaz para garantir que o nosso sistema receba apenas informações seguras e confiáveis. Como mencionado anteriormente, validar os dados significa garantir que aquilo que o usuário insere no sistema tem o formato correto, o tamanho adequado e que não contém caracteres maliciosos, no qual possam ser usados em ataques.
como os de injeção SQL ou XSS, que a Anne anteriormente havia explicado. E baseado nas informações, existem duas formas principais de realizar essa validação, no lado do cliente e no lado do servidor, onde temos o primeiro lado, que é a validação no lado do cliente, no qual ocorre no próprio navegador do usuário, antes mesmo de os dados serem enviados para o servidor. Por exemplo, ao preencher um formulário de cadastro, você pode usar o JavaScript para garantir que o campo de e-mail tenha o formato correto e que a senha contenha pelo menos uma letra maiúscula, um número e seja de um tamanho mínimo, como por exemplo 8 ou 16 caracteres. Esse tipo de validação é muito útil para melhorar a experiência do usuário, já que ele pode corrigir os erros antes de enviar o formulário. E temos também, por último, o segundo lado, que é a validação no lado do servidor. Porém, confiar apenas na validação do lado do cliente não é suficiente, pois ela pode ser facilmente burlada. Por esse fator, é também que precisamos realizar a validação no servidor, que é onde os dados são processados e armazenados. Mesmo que um usuário mal intencionado tente manipular o código do navegador para passar dados inválidos, o servidor deve estar preparado para rejeitar qualquer coisa que não esteja dentro dos parâmetros esperados. Um exemplo é que em Django, no qual é um framework do Python, ou então Node, que é usado com JavaScript no back-end, sendo ele uma biblioteca, você pode definir regras de validação diretamente no código do servidor, garantindo que qualquer dado recebido seja checado antes de ser processado. Além disso, existem várias bibliotecas e frameworks que já vêm com ferramentas de validação embutidas, o que facilita muito o trabalho. Frameworks como Django, Laravel ou até mesmo Node, por exemplo, possuem métodos que ajudam a validar automaticamente as entradas de dados. Isso garante que mesmo os desenvolvedores com menos experiência em segurança possam aplicar boas práticas em seus sistemas desde o início do código. Outro ponto muito importante é que a validação de dados não é algo que se faz uma única vez e esquece. À medida que o seu sistema cresce e novas funcionalidades são adicionadas, a validação deve ser constantemente revisada e atualizada para garantir que ela continue protegendo contra novos tipos de ataques. Então, resumindo, proteger o seu sistema contra ataques relacionados à entrada de dados é uma questão de adotar boas práticas de validação, tanto no lado do cliente quanto no servidor. E utilizar também as ferramentas que já estão disponíveis nos frameworks mais comuns. Fazendo isso, você dá um grande passo para garantir a sua segurança do seu negócio e a confiança dos seus clientes. Bom, pessoal, como entendemos como os ataques podem ocorrer, vamos falar agora sobre como podemos proteger o nosso sistema contra essas vulnerabilidades, que é muito bom saber que essa solução é mais fácil e simples do que parece, que seria a validação de entrada de dados. Essa validação é uma prática simples, mas ela é muito eficaz para garantir que o seu sistema receba apenas informações seguras e confiáveis. Como falamos agora há pouco, validar os dados significa garantir que aquilo que o usuário insere no sistema tem o formato correto, o tamanho adequado e que não contém caracteres maliciosos que podem ser usados em ataques, como a Aniele explicou no slide anterior. Aí vamos lá. Existem duas formas de realizar essa validação, que seria a do cliente e a do servidor, sendo mais específico no lado do cliente e no lado do servidor. Vamos primeiro para o lado do cliente, que no próprio navegador do usuário, antes mesmo de os dados serem enviados para o servidor, como por exemplo
preencher um formulário de cadastro, você poderia usar o JavaScript para garantir que o campo de e-mail tenha o formato correto e que a senha contenha um padrão, como por exemplo ter uma letra maiúscula, um número e que tenha um tamanho mínimo de caracteres, de 8, 10 caracteres. Aí, esse tipo de validação ele é muito útil para melhorar a experiência do usuário, já que ele pode corrigir os erros antes de enviar o formulário. Agora vamos para o lado do servidor, que seria confiar apenas na validação do lado do cliente, que digamos que não é o suficiente, pois ela tende a ser facilmente burlada, né? Que é por isso também que precisamos realizar a validação no servidor, que é onde os dados são processados e armazenados. Mesmo que um usuário mal intencionado tente manipular o código do navegador para passar dados inválidos, o servidor deve estar preparado para rejeitar qualquer coisa que não esteja dentro dos parâmetros esperados, garantindo que qualquer dado recebido seja checado antes de ser processado. Bom, aí além disso, existem várias bibliotecas e frameworks que vêm com ferramentas de validação embutidas, o que facilita muito o nosso trabalho. Eles possuem métodos que ajudam a validar automaticamente as entradas de dados, que isso garante que mesmo os desenvolvedores com menos experiências em segurança, que tenham outras dificuldades em si, possam aplicar boas práticas em seus sistemas desde o início. Outro ponto importante é que a validação de dados não é algo que se faz uma única vez e a gente esquece. À medida que o nosso sistema cresce e novas funcionalidades são adicionadas, a validação deve ser constantemente revisada e atualizada para garantir que ela continue protegendo contra novos tipos de ataques. Então, resumindo, proteger o nosso sistema contra ataques relacionados à entrada de dados é uma questão de adotar boas práticas de validação, tanto do lado do cliente quanto no servidor. E também utilizar ferramentas que são disponíveis nos frameworks mais comuns. Fazendo esse processo, já dá como posso dizer, um grande passo para garantir a segurança do seu negócio e a confiança dos seus clientes. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade à nossa apresentação, vou mostrar a vocês um ataque de SQL injection em um sistema web na prática. Para quem não sabe o que é uma injeção de SQL ou SQL injection, vou apresentar uma explicação bem simples. Bom, o SQL injection é um tipo de ameaça de segurança que se aproveita de falhas em sistemas que interagem com base de dados através de comandos SQL, onde é possível manipular o banco de dados. É possível logar na conta de alguém através de queries de consulta que são passadas para dentro de um sistema vulnerável. Agora vamos fazer um ataque na prática. Para isso, eu vou ter esse site que está sendo apresentado a vocês, que eu já sei que ele é vulnerável a esse tipo de ataque. A SQL Injection, né, no caso. E vou apresentar o passo a passo como o SQL Injection funciona. Primeiramente, eu vou mostrar alguns detalhes dessa página web. Aqui no canto superior direito, temos o local de fazer o login, né? Aqui nesse account. Basta clicar sobre a opção e conectar, tem um login, e conectar com o e-mail e senha do usuário. Porém, eu não tenho o e-mail e senha do usuário e não é isso que eu estou querendo, pois eu serei o atacante e o que eu quero mesmo é sequestrar a conta de um outro usuário e logar com ela. E no caso, como eu quero sequestrar, eu não tenho o e-mail e a senha. Então, como é que eu vou fazer, né? Para isso, é bem simples.
Vamos voltar aqui para a página inicial. Vamos verificar aqui, ó. Voltando na página inicial, a gente consegue observar que temos alguns tipos de perfis. E vamos clicar num deles aqui, ó. Cliquei. Quando a gente abre aqui, ó, o que eu verifico? A gente encontra um login, um endereço de e-mail aqui, né? Deixa eu copiar. Quando temos esses endereços de e-mails aqui disponíveis, isso já é uma vulnerabilidade, pois não podemos deixar endereços de e-mails expostos dessa forma. Através desse e-mail, já seria uma informação útil para tentar se conectar. Só que, apesar de ser informação útil, nós não temos a senha. Vamos aqui tentar fazer login no account. E-mail. Não temos a senha. Então, não tem como entrar. Então, o que a gente pode fazer, né? Ó, no SQL existe uma query de consulta que funciona da seguinte forma. Select asterisco from where e-mail. Bom, esse select significa selecione tudo onde, né? Esse select from where selecione tudo onde. O asteriscozinho significa tudo. Aí a gente vai passar aquele e-mail lá, né? Que apareceu. Quando eu pego essa query e eu adiciono dois iguais após aqui o e-mail, dois iguais, não, dois menos, tudo que vier à frente disso é ignorado, porque isso aqui significa um comentário. Aí, no caso, o que vier à frente não vai ser mais executado. Dessa forma, o que a gente pode fazer? Podemos, no caso, colocar o e-mail que a gente pegou lá na frente do usuário lá, do usuário admin, aqui na aba de e-mail. Uma simples. E se eu passar qualquer senha assim, aqui que seja super aleatório, porque nós não temos a senha, ó, vou até mostrar a vocês. A gente vai conseguir logar. Dessa forma, a gente já conseguiu logar na conta do administrador do site, sem mesmo possuir a senha dele, bastando pegar aquele e-mail que a gente encontrou em um daqueles usuários que estava dentro dos itens, no início, na área inicial. Bastou passar o e-mail, uma aspa simples e dois menos, né?
porque tudo que está depois dos dois menos, né, do menos menos, será um comentário e não será interpretado. Na senha, nesse caso, a gente colocou qualquer coisa, porque a senha ela fica depois do e-mail, naquela query SQL, então não teria diferença o que eu colocasse aí. Nesse caso aqui, a gente está com acesso administrativo dentro do site. Ó, tá vendo? Tudo funcionando aqui. Consigo mexer em tudo, consigo mudar o perfil. Qualquer coisa dá para mexer aqui dentro. E por quê, né, gente? Isso porque já conseguimos um ataque de SQL injection, logando na conta do administrador. Então, posso alterar o nome dele, posso roubar a conta de outros usuários, entre outras coisas. Lembrando que o SQL injection não é somente isso. Não é tão fácil como mostro nesse vídeo. O SQL injection ele é bem complexo. Tem vários tipos de SQL injection. Temos o timer, que utiliza o SQL injection como resposta. Temos um blind SQL, que é conhecido como SQL cego, que não obtemos a resposta em texto, e sim em binários booleanos 1 e 0, entre vários outros tipos de SQL. Esse tipo de ataque SQL injection apresentado foi bem fácil, por ser apenas um exemplo introdutório para demonstrar como que acontece o ataque, ressaltando que ao realizar esse procedimento eu não cometi nenhuma infração, pois esse site em específico foi desenvolvido para desenvolvedores de sistemas e pentesters fazerem os seus testes. Aqui finalizamos nossa apresentação. Nos comentários do vídeo, vocês podem deixar suas dúvidas, feedbacks ou apenas os nomes para marcar presença em nossa apresentação, tá? Obrigado por terem assistido até o final e até a próxima, pessoal.